Júlia Dil é a nossa convidada, uma engenheira de salto alto, mas que dispensa rótulos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento, lideranças, machismo, feminismo, mas tudo isso de forma muito leve. Vem conferir a notável de hoje. Júlia, queria te agradecer por ter aceitado esse convite, de ter vindo aqui, de ser a nossa convidada hoje no Notável Podcast. E eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre a posição que tu ocupa hoje. Tu, como engenheira, como é que funciona para ti? Como é que é o teu dia a dia sendo engenheira? Assim, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Temos, inclusive, vou até mandar um WhatsApp para agradecer um posto de gasolina, porque senão talvez nós não estivéssemos aqui. Essa é a parte mais legal da coisa. E, enfim, é uma honra, nunca fiz isso. Acho que vai ser bem legal, um desafio bem legal. Meu nome é Júlia, eu tenho 28 anos, véspera de 29, né? Reza a lenda que eu vou ganhar de presente de aniversário o podcast. Eu me formei muito nova, eu me formei na Escola Politécnica da PUC. Me formei com 22 anos. Foi no final de 2018, colei grau em janeiro de 2019. E desde lá, comecei a atuar como engenheira civil. E é uma área, assim, não é tão ruim como as pessoas pensam, do tipo assim, pra mulher. Não. É relativamente bem tranquilo, assim. Eu não tenho nenhum caso, assim, ao menos comigo, de aquele machismo escancarado, aquela coisa da mulher destratada. Claro, tem aquelas coisinhas, assim, aquela coisa mais velada. Eu acho que hoje em dia, o meu maior desafio, o nosso maior desafio é manter, assim, como é que eu posso te dizer, as coisas na empresa, né, na linha. É uma empresa familiar, a gente tem 55 anos de história. Ela foi fundada pelo meu avô, pelo meu bisavô e pelo meu tio-avô. E os três já faleceram. O meu avô faleceu fez 2 anos em junho. Então, desde lá, nesses 2 anos, a gente vem assumindo as lideranças, né? Quem hoje está à frente da empresa é minha madrinha e meu pai, são os 2 diretores, junto com os outros sócios deles. E a gente já está entrando naquela questão na sucessão mesmo. Tu já começa a aparecer, tu já começa a ser visto com outros olhos. Tem aquele ar de responsabilidade de, tu é a próxima, né? Uhum. Teoricamente, tu é a próxima. Se tu decidires ficar aqui, tu é a próxima. Então, isso muda, as coisas vão pesando um pouquinho mais. E aí, como a gente tem uma característica também ali dentro da empresa, que os nossos funcionários, eles são muito antigos. E aí, outra coisa que pegou também é aquela coisa assim, eu trabalho aqui desde a época do seu Aldo. Agora trocou. Agora é o Leandro. Agora é ele. Depois é ela. Sabe aquela coisa assim da liderança, tipo assim, o meu chefe era o Aldo. Sabe? Esse não é uma coisa escancarada, ninguém nunca disse isso, mas tu sente isso, tu vê que isso é um desafio, de tu mostrar que tu também tá ali, que tu também tem condições, que tu também quer que aquilo vá pra frente. Porque a gente tem no Brasil no Brasil não, talvez seja mundial, essa cultura, assim, de que o herdeiro é o herdeiro, né? Que ele não faz nada, que ele só tá ali, que ele não tem autoridade, porque ele nasceu numa família boa, ele teve sorte, nasceu com o rabo pra lua. Não, sim, de fato, eu tive muita sorte, nasci com o rabo pra lua. Talvez eu evolui muito no plano espiritual. Méritos do meu espírito. Não deixa, né? Não deixa de ter méritos nisso. Claro. Mas a grande questão é que não vai mudar o fato de achar que ou que eu não mereço, ou que ela não trabalhou pra isso, quem trabalhou foi fulano, que não sei mais o quê. Isso não vai mudar o fato de que a linha sucessória, se eu optar por seguir ali, ela vai ser minha. Então, é complicado tu dizer que falta certa maturidade do outro lado também pra entender isso e te ajudar a impulsionar e entender que se tu for muito bem, ele também performa bem. Porque eu nunca calcei o sapato do outro lado, tá? Então, eu de fato não sei te dizer como é que é olhar, assim, pra isso e pensar assim, olha só, né? Ela é mais nova, tem essa posição, ela tem mais regalia que eu. Sim, querido, tu quer que a regalia seja pra quem? Uhum. Perfeito. E infelizmente, essa é uma verdade. Uhum. Perfeito. E me fala um pouquinho sobre a Coesul. A Coesul tem, 55 anos de história. A gente trabalha com obras de infraestrutura. Infraestrutura, basicamente, é tudo que é enterrado na terra para a casa de vocês funcionarem. E
para os carrinhos passarem pelas rodovias. A gente faz rede de água, rede de esgoto, redes elétricas, redes de incêndio, fazemos toda a infraestrutura de pavimentação, desde a terraplenagem até o asfalto aplicado. É bem amplo. É bem amplo, é bem amplo. A gente também tem, dentro da nossa empresa, tem a nossa unidade industrial, que é onde saem todos os materiais britados para nosso uso, nosso consumo e nossas obras. E também agora a gente está expandindo a britagem na ideia de comercializar materiais. A gente também comercializa, tá? Só que a gente não tá, assim, tão escancarado no varejo, porque quando a gente tem muita obra, a gente não consegue atender o cliente externo. Então, a gente, no momento, como a gente tá com pouca obra, a nossa pedreira nunca vendeu tanto. Porque a gente não temos obra não consumimos todo o nosso material, a gente vende o excedente. E agora também a gente adquiriu uma britagem, eu acho que é em Tapera ou Tapejara. Não me lembro qual é o nome da cidade, tá? Mas é uma outra cidade do interior, onde a gente também vai produzir material britado para comercialização. Perfeito. Hoje vocês são quantos funcionários na Quessul? Hoje em dia deve ter em torno de 200 a 300 funcionários, porque é uma época, assim, mais de baixa, assim. Num pico, a gente já chegou a 800, 900 funcionários, assim. Na época da pandemia, por incrível que pareça, foi uma época que a gente trabalhou bastante. Foi uma época que eu também aprendi bastante. Eu botava, inclusive, pé no barro. Não parece, mas botava pé no barro. E a gente chegou a um pico de funcionários muito, muito grande. Agora deu uma baixada, enfim, é um ano de início de mandato municipal, que, enfim, como nós trabalhamos com infraestrutura, a gente trabalha com muita obra pública, o nosso estado está se recuperando de uma enchente, que nós também fomos atingidos, então, assim, as coisas estão caminhando um pouco mais lentos. E, além da empresa, né, da construção, a família também tem uma propriedade rural, né, onde a gente produz arroz e soja. Nossa lavoura de arroz ela é limitada pela água, porque nós não tiramos água do Rio Gravataí. É bem, bem importante dizer isso. Somos uma lavoura ecologicamente correta. Enfim, temos nossos açudes próprios, nossas represas próprias, e nós plantamos a quantidade equivalente de arroz a que a nossa água consegue irrigar. Perfeito. Então, nossa maior produção ela é de soja. E, além disso, tem também um cemitério na Alvorada, cemitério Parque São Jerônimo. É bem amplo. É bem amplo, família, é bem amplo. Assim, né? Vovô tinha ideias bem legais, assim. Ele era um cara que partindo do teu vô. Tudo partindo dele. Tudo partindo dele. E ele era, assim, ele foi um cara que ele não estudou, não teve ensino superior. Mas ele era um grande fazedor, assim. Um grande fazedor, que o mundo é dos fazedores, assim. E ele foi um cara que... E as coisas foram acontecendo e foram se encaixando, assim. Ele começou de caminhoneiro, ele era caminhoneiro, ele trabalhava no porto, carregava no porto. Aí ele, o cunhado e o meu bisavô resolveram que, tinha 2 caminhões, vamos comprar um trator e vamos embora, entendeu? Foi tipo isso, ele largou o porto e foi comprar um trator de esteira e começaram a empurrar a terra por aí. Visionários. E aí foi começando a dar certo, foi começando a crescer, foi começando a dar certo. Ele viveu aquilo ali pra trabalhar naquilo, né? Ele se dedicou de segunda a sexta, ele era um empresário, de sábado e domingo, eu brinco que ele era nosso vô, assim. Eu tenho diversas lembranças com ele de brincadeiras, sabe? De vô mesmo, aquela coisa afetuosa. E aí ele começou a trabalhar e teve uma época quando recém surgiu a Coab, né? Aquela questão de residências populares, tipo Minha Casa Minha Vida, hoje em dia. Ele foi pro interior do estado trabalhar nessas obras. E o cara não tinha como pagar. Financiamento, o cara não tinha como pagar, o cara ofereceu pagar em semente de arroz. E aí ele aceitou, porque ele viu que o cara plantava e ele começou trabalhando lá, ele começou a aprender o negócio. E o cara disse, não, porque eu vou te pagar em semente de arroz. E ele, beleza? Ele já tinha comprado uma propriedade pequena em Glorinha e ele começou a plantar o arroz, porque ele começou a receber com semente de arroz, ele começou a plantar. E lá ele foi vendo e aprendendo. Fazendo do limão uma limonada. Fazendo do arroz uma plantação. Exatamente. E daí nasceu um outro negócio. E me diz uma coisa, em que momento, assim, que tu percebeu na tua vida que tu ocupava um cargo de liderança? Teve uma virada de chave ou foi algo que foi natural, assim? A minha maior virada de chave, assim, foi quando... Foi há 2 anos atrás, quando o meu avô faleceu. Eu tava trabalhando num dia normal. Eu tinha treino, não sei o quê. Não sei porque naquele dia me deu um treco, assim. Eu disse, eu não vou treinar hoje. Peguei mandei um WhatsApp pro personal e disse, Léo, não vou treinar hoje. Eu pensei assim, eu tinha visto o Valdo no final de semana, isso era uma quarta-feira, Eu tinha visto o Valdo no final de semana
E eu achei ele ruim, assim. Ele tinha recém saído do hospital para um outro procedimento. Ele faleceu de câncer. Eu achei ele ruim. Eu tava com uma sensação ruim. Eu disse, não vou treinar hoje. Vou passar não sei onde. E vou pegar um bolinho e vou lá tomar um café com a avó. Pensei assim. E eu peguei meu celular e fui mandar um WhatsApp pra Leia. A Leia trabalha com a minha avó há muitos anos. Ela é uma menina, assim, praticamente a minha avó adotou. E aí eu mandei um WhatsApp pra Leia e a Leia conversando. E a Leia simplesmente parou de me responder, do nada. Assim, parou de me responder. E eu peguei o carro e saí. Quando eu tava, assim, no meio do caminho, meu pai me ligou o telefone, assim, e pelo tom de voz, ele disse, onde é que tu tá? Eu disse, não, eu tô saindo assim, vou passar. Ele disse assim, vem pra casa. E ele não conseguiu, vem pra tua avó, que ele não conseguiu completar a frase. Ele não conseguiu dizer. E ali eu sabia que... Eu já entendi que tinha acontecido. E aí eu lembro eu só lembro que eu liguei pro pisca-alerta do carro e entrei pro corredor de ônibus e fui. E sai da minha frente, né? E desci esses Brasil, peguei a Sertório, tocou o telefone de novo, era a minha avó. Eu assim, minha filha, onde é que tu tá? Eu disse, tô chegando. E pela voz eu percebi, assim. A atenção do que tava acontecendo. Quando eu entrei no prédio dela, é muito engraçado, porque o prédio da minha avó tem uma entrada numa garagem muito estreita. Muito estreita. E nunca, ninguém quer entrar o carro ali. Não, meu carro eu vou deixar na rua, não vou entrar naquilo ali, porque pra tu te arranhar é 2 palitos. E eu só embiquei naquela reta, assim, ó, e acelerei e entrei numa mandada. O carro nem passou, assim, a adrenalina faz coisas, né, com a gente. Quando eu desci do carro, eu ouvi a sirene da ambulância, né? Então, porque eles tinham chamado a ambulância. Eu desci, subi com os paramédicos e tal. Quando a gente chegou lá, ele já tinha falecido. E nesse dia, a gente, enfim, terminou algumas coisas. No outro dia, a gente foi todo o processo, velório, cremação, etc e tal. E na sexta-feira, eu disse assim, pai, não vou trabalhar, né? Não vou ir. E aí, meu pai disse assim, não, vai levantar e tu vai ir sim. Que o teu avô, uma coisa que o teu avô queria que tu seguisse, que a gente seguisse normal. Então, tu vai levantar e tu vai ir. Então, o momento, assim, que mais virou a chave foi quando eu cheguei, assim, no portão da empresa na sexta-feira, que ele tinha falecido na quarta. Quando eu cheguei no portão da empresa na sexta-feira e começou a abrir aquele portão, assim, eu disse, cacete. A próxima sou eu. Essa gente toda ontem tava no velório do patrão e a partir de hoje eles não sabem como é que a coisa vai seguir. Então, eles não têm certeza. Tá, a gente quer tocar. Tu entendeu a insegurança. Exato. Eu que tava assim, pairando. E se eu tô insegura, daqui a pouco dá um piripaque aí a coisa é comigo? É tipo assim, agora a coisa é comigo? Se der um treco, o negócio aí é comigo, sou eu? E aí, eu lembro que eu cheguei, estacionei o carro, fiquei assim, quieto um tempo. Entrei, fui andando. Eu fui de sala em sala e cumprimentei todo mundo e abracei todo mundo, porque no dia anterior eles estavam lá no velório. E eu disse, muito obrigada pelo apoio de ontem, não sei o quê, nanana. Pra também dar uma segurança e transparecer de que, tipo assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Porque meu avô foi gestor praticamente até quase o final. Ele já estava fazendo uma transição, passando as coisas para minha madrinha e para meu pai. E, enfim, ele também tem os outros sócios que também já estavam atuando, mas ele era uma figura muito presente. Quantos anos ele tinha quando faleceu? Ele tinha 82. E ele seguiu até ele descobrir o câncer, e depois do que ele descobriu, foram 9 meses entre cirurgias e tratamentos. Então, assim, ele operou a primeira vez e ele deu uma levantada muito boa. Então, assim, ele voltou para a empresa e foi fazendo as coisas, resolvendo. Então, assim, só no final mesmo, ele não chegou a ficar muito ruim muito tempo, assim. Ele não ficou dependente de nós, graças a Deus, porque isso era uma coisa que, com toda certeza, ele não queria. E só quando chegou, assim, no final, que acho que a imagem dele ficou um pouco do... Tipo assim, o seu Aldo já não tá mais vindo. A gente já entendeu que a coisa não vai, sabe? Mas igual, ele era vivo e ele sempre perguntava. Ele queria saber, assim, como é que foi a semana? O que aconteceu hoje? Quais as decisões que vocês estão tomando? Então, tu tinha sempre... Muito presente. Muito presente. Então, e tinha também aquela coisa dentro da empresa, assim, não, vou ver com o pai. Não, pergunta pro seu Aldo. Fala com ele. Ele ligava pro nosso engenheiro gestor da produção. Disse, o que tá acontecendo? Como é que tu tá resolvendo as coisas? Então, assim, até o dia dele falecer, que acabou de fato, ele ainda era muito presente. Então, naquele dia, foi um dia, assim, que mais caiu a ficha de... Porra, agora é que são elas, né? Porque tu te coloca numa posição do tipo assim... Eu nunca fui, em momento algum... meus pais ou meu pai, minha mãe falaram assim, não, tu faz engenharia, não, tu tem que trabalhar aqui dentro, não, tu tem que fazer... Até hoje, tipo,
Tipo, se eu chegar e disser assim, olha, eu vou sair porque agora eu quero vender miçangas na praia. Feliz. Seria apoiada. Mas seria apoiada. Não é uma coisa que seria... Que se espera. Que se espera, mas não é uma coisa... Não seria um impeditivo, não é aquela coisa assim, não, tu tem que ficar aqui porque tu precisa ficar aqui, porque não sei o quê. Não. Mas... A vida foi me levando e as circunstâncias, assim, de... Eu prestei vestibular para engenharia, eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade. Então, é bem, né... Tipo, eu era muito nova. Ainda sou. Então, a questão de, tipo, talvez transição de carreira, hoje eu não me vejo fazendo isso. Mas não dá pra dizer que nunca é sempre muito forte, né? É uma palavra muito forte. Então, são coisas que podem acontecer. E por que tu escolheu a engenharia, assim? Eu sempre fui uma aluna muito CDF. Muito CDF. Eu sempre fui nota 10 em tudo. E aí... Nasceu pras exatas. Nasci pras exatas. Então... Eu tava pensando assim, o que eu vou prestar de vestibular e tal, não sei o quê. No segundo ano do ensino médio, com 15 anos, eu fiz vestibular para administração. Mas aí eu lembro que o professor Morel um dia pensou, o que tu vai fazer de vestibular? Eu disse, eu não sei, eu tinha 16 anos. O que uma pessoa com 16 anos vai escolher fazer na vida, entendeu? O que ela sabe? O que ela sabe? Chega a ser meio covardia tu chegar pra uma pessoa de 16 anos, ela só escolhe a tua formação. Logo mais porque a gente tem, né, temos aquela cultura de que tu tem que fazer aquela formação e seguir naquela linha pro resto da vida. Eu fiz essa carreira, eu vou ter que ser isso pro resto da vida. Eu nunca vou deixar de ser engenheira, mas se eu quiser virar dentista, amanhã eu posso. Né? Essa é a verdade. Claro. E aí ele disse, professora, eu não sei o que eu quero fazer. De repente fazer administração. Ele disse, tu é muito boa em matemática. Por que tu não faz engenharia? Faz uma engenharia, tu é muito boa. Tu vai te sair muito bem. Aí eu fiquei pensando, vou fazer uma engenharia. Aí qual engenharia eu vou fazer? Eu disse, não tava com a vontade de comer, né? Vou fazer engenharia civil. E aí, na época, eu fiz vestibular, entrei e comecei a cursar engenharia civil. Só que eu era bem melhor em matemática na escola. Fica a dica. Depois você descobriu que não Depois era eu descobri... Assim. Não, na verdade, eu não posso reclamar, assim. Eu era uma CDF muito grande na escola. Eu segui sendo uma CDF muito grande na faculdade. Eu fiz PUC, eu descobri a existência do MASA no último semestre. Que é? O boteco que tem na Bento Gonçalves. Depois, então... Tu é pior que eu. Tu fez PUC e nunca soube da existência. Jornalismo na PUC não descobriu que era boteco. Mas o pessoal do jornalismo é muito bicho grilo. Pois então, guria. E geralmente a galera ia pro boteco, mas tu vê que eu não. Tu também era CDF e não ia pro boteco. Eu não ia pro boteco. Eu não matava aula, eu ia pra todas as aulas. E tinha o boteco no fundo da PUC que eu fui descobrir no último semestre a existência dele, que era o MASA. Eu tô descobrindo agora. Depois agora, tu é pior que eu. Tu sabe por que o P90 é P90? Não. Eu sempre achava, quando as pessoas falavam em P90, eu achava que a PUC tinha 90 prédios, só que não. O P90 é um hotel que tem na Ipiranga, que foi nominado P90. Brinca! Porque ele era muito frequentado pelos alunos da PUC. Eu não sabia da existência do P90, fui saber a existência do P90, não por frequentar, não, né? Não enfim, fosse ruim, mas enfim, nunca fui no P90. Tu vê que eu também não sabia do P90. Não sabia do P90, então, mas eu fui descobrir depois de formada, eu ouvia na faculdade, P90 pra mim. Era no prédio 90, que era, sei lá, eu, na caixa prego da PUC, que existia, mas não, é um motel da Ipiranga, que era um anexo da faculdade, praticamente. Ao que reza a lenda. Então, mas não ia pra lá pra estudar. Esse pessoal não ia pra lá pra estudar. Eu fui pra PUC pra estudar. A mesa de sinuca do diretório acadêmico eu nunca joguei. Ai, meu Deus. Eu nunca fui muito nerd. Então, eu não posso falar que foi, tipo assim, nossa, muito difícil me formar. Porque não, mas também não foi mel na chupeta. Precisa estudar. Precisa de olha a bunda, cadeira, senta, estuda. E era isso. E não tinha chat GPT também. Era um pouco pior. Era um pouco pior. Então... Mas, assim, sempre foi muito... Não foi a coisa... Se eu falar que eu formei tranquila em engenharia, posso vir a tomar um hate. Mas eu me formei em 5 anos, bem tranquila. Eu fazia 14, 15 cadeiras. Mas, assim, no alto do meu privilégio de não precisar trabalhar, papai pagando faculdade, sabe? Tá tudo certo. É diferente, é uma outra realidade de uma pessoa que precisa acordar às 6 da manhã para pegar um ônibus, trabalhar das 8 às 18, pegar outro ônibus, ir pra faculdade, que era uma... boa parcela dos meus colegas. Perfeito. A tua família entendeu, então, que o gênero pouco importa. Pouco importa. E tu acha que o mercado já entendeu? Aquela coisa escrachada, assim, de aquele machismo escrachado de aqui mulher não, isso e aquilo, não tem. Nós, Coesul, somos uma empresa... Não posso dizer que não tem. Eu nunca vi acontecer. Tá. Tiro não tem. Contigo? Comigo não tem. Eu nunca passei por isso. E nós, Coesul, somos uma empresa... Como nós temos hoje... Nós temos 2 diretoras mulheres.
Nós temos a nossa mão de obra intelectual em sua esmagadora maioria de mulheres. Hoje não tem um único engenheiro, engenheiros homens que tem é o gestor da produção, o engenheiro Leandro, e o engenheiro de segurança. O resto. As meninas que tocam as obras, a engenheira Helena e a engenheira Miriam, as obras são tocadas por mulheres. O comercial só tem engenheiras mulheres. O planejamento só tem engenheira mulher. A Luísa não é nossa estagiária, ela já foi efetivada. Também, quando fomos procurar uma pessoa que esteja cursando, pegamos uma menina. Então, nós somos uma empresa em que a mão de obra intelectual, em sua grande maioria, ela é feminina. Obviamente, se tu pegar o quadro de funcionários, a nossa mão de obra é muito mais masculina, né? Quando a gente desce pro pátio e vai nas obras. E dentro da nossa empresa não tem isso, assim, de essa coisa escrachada. Claro que com toda certeza, deve existir um grupo de WhatsApp do pessoal da obra, que deve ter figurinha da gente, deve ter alguma coisinha, chamando de uma coisinha ali, de uma coisinha aqui, mas o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, tem que encarar o mundo com essa realidade. Infelizmente, não vai apertar um botão e tudo vai ser flores. A verdade é essa. Então, essas coisas, com certeza, nos bastidores deve acontecer qualquer tipo de comentário machista, mas que não se cria lá dentro, não vem aos holofotes. Então, nós temos essa cultura. E no mercado, assim, quando a gente sai pra rua e a gente lida, como eu particularmente trabalho mais diretamente com pessoas que têm um curso, no mínimo técnico superior, não tem essa coisa escrachada. O que tem é aquele machismo velado, assim, aquela coisa mais assim, sabe? Do tipo de, tu chegar na obra, perguntou, tá fazendo esse ensaio aqui, como é que ficou a base, quanto é que deu o grau de compactação? Tu vê, engenheiro, então isso aqui é assim. Aí o cara começa a dar toda uma volta pra te enrolar, todo um papo, ele vai te explicar, te ensinar como é que faz um ensaio, porque ele não sabe responder a pergunta que tu fez. Aí ele vai dar toda uma volta, daí tu fica assim, cara, se isso aqui fosse um homem, ele não ia dar toda essa explicação. Ele ia calçar a sandália da umidade e dizer, eu não sei te dizer, me ajuda aí. Ia ver de igual pra igual. Ele ia ver de igual pra igual. Coisas assim que já aconteceram comigo, assim, um exemplo. Ano passado eu tava trabalhando muito na questão da qualidade das nossas obras. Nós pegamos uns contratos em que a gente precisava ser... Qualidade tu tem ou tu não tem, né? Mas a gente precisava gerar muitos documentos disso, muitos relatórios disso. E a gente também faz algumas peças pré-moldadas, que são produção própria para as nossas obras. É consumo próprio, não é comercializado isso. E a gente precisava aprovar a qualidade dessas peças. E aí veio nosso pessoal, e ia vir a fiscalização e tal. E eu lembro que eu cheguei e disse assim, a gente marca a reunião tal hora, olha só, vou estar ali na minha sala. Vamos esperar ali dentro? Não, vou ficar aqui, vou resolver um negócio. Quando o fiscal chegar, tu me liga, que a gente vai descer aqui e a gente vai lá olhar as peças. E deu o horário do fiscal chegar e eu... Não chegou, que estranho. Pensei, mas peguei o telefone. Ô, fulano, olha só. A gente chegou aqui, a gente já veio aqui, eu já tô aqui resolvendo tudo com ele. Se tu não vai resolver nada, tu fica aí, tu não sai daí. Eu peguei, desci, atravessei o pátio correndo, mais que notícia ruim, né? Cheguei lá, disse, não, e aí, tu não dá pra tu chamar a atenção ali na frente da fiscalização. Tu tem que, infelizmente, tu tem que defender a tua equipe. Nesse caso, dá vontade de dar uma puxada na frente, me enfiar o dedo na cara, mas não pode. Não pode. Não dá pra gritar também. Senão a mulher é a louca. Não, mas nem homem dá pra gritar. Não dá pra gritar, não dá pra chorar. No máximo se tranca no banheiro e dá uns gritos. Tem que manter plena. No máximo se tranca no banheiro e dá uns gritos. Eu aprendi que líder não pode gritar. A gente, né? Eu aprendi com a Ana que líder não pode gritar. Se a Ana ouvir esse podcast, eu aprendi com você. Aprendi muito com você e lembro de você sempre. Aprendi isso. Então, tu tem que manter a calma, finge que nada aconteceu. E no final ali daquela conversa... E ali daquela conversa, se eu não tivesse aparecido, ia ter dado telefone direto do cara da produção com a fiscalização, ia ter dado uns ruídos de comunicação que não precisava. Perfeito. Aí a fiscalização foi embora e eu disse, olha só. Isso aqui que tu fez, isso não pode mais acontecer. Se eu te pedir pra tu me chamares, pra tu subires na minha sala com ele, e a gente vir aqui, é porque tinha alguma razão pra isso. Perfeito. Não é porque eu não confio em ti. Perfeito. É porque a minha comunicação, inclusive, não é nem com a fiscalização de campo. A minha comunicação é com o engenheiro da qualidade deles. O engenheiro da qualidade designou esse fiscal para vir aqui olhar, ver se a nossa apresentação... Então, a responsabilidade é minha e dele, com quem eu tratei.
Então, aí a pessoa fica olhando, assim. E aí, uma sugestão que ele tinha dado era que, não, te dá o telefone aqui do pessoal da produção, tu pode tirar dúvida direto com ele. Jamais, em tempo algum, em toda a vida, isso poderia acontecer. Não por uma questão de que tu tá fraudando alguma coisa, ou tá saindo uma peça com menos qualidade, porque isso é o maior tiro do pé na vida, porque, afinal de contas, tu assina uma responsabilidade técnica sobre aquilo que, se der errado, tu vai responder também. Mas por nível também de saber se comunicar, de saber dizer, de saber gerar. Todo mundo tem as suas limitações. E quanto, né, a pessoa que tá ali, que ela é mais humilde, infelizmente ela não teve acesso ao mesmo nível de educação que tu, educação intelectual mesmo, de estudar, de aprender. Possibilidades, ela não teve esse leque de possibilidades, ela se comunica de uma maneira mais rudimentar, ela não tem a clareza que tu tem das coisas, ela acaba, às vezes, dizendo e falando e comentando coisas que na cabeça dela tá tudo bem as pessoas saberem disso, e na verdade não. Então, e esse exercício que eu tenho certeza, que se fosse um homem que tivesse pedido pra ele, sobe na minha sala que nós vamos juntos lá, ele teria subido na sala. Não teria sido questionado a autoridade. Ele não teria questionado a autoridade. Perfeito. E então, essas coisas acontecem. Muito essas coisas do tipo assim, às vezes acontece também da gente, como o nosso gestor da produção, ele é homem, às vezes a gente vai em reuniões assim, as pessoas, uma coisa que é de tua responsabilidade, mas tem o homem ali, por mais que tu esteja respondendo, e tu esteja falando e explanando, às vezes a pessoa olha, fulano, e isso aqui? Aí, o Leandro é um cara muito bom, assim, nesse sentido. Ele apoia muito as gurias, nós mulheres ali dentro, ele apoia muito as gurias, ele compra a briga delas e defende elas. Do tipo assim, ele acredita no potencial delas, na inteligência e na capacidade, ele é um cara nota 18 nisso. Ainda existe pessoal por aí. Então, assim, a gente vai esbarrar nessas pessoas também, não só nos ruins. Então, ele é um cara nota 18 que ele apoia as gurias ali, defende elas, mas às vezes acontece de tu ir numa reunião, de tu tá conduzindo aquele assunto e a pessoa perguntar pra ele. Ele às vezes tá ali, ó, em resolvendo um outro problema do celular, ele não tá nem na reunião presencialmente, ele tá ali pra tá ali. Ocupando. Às vezes pra tá ocupando e às vezes até pra gente ser ouvida com mais seriedade. Pra ter a validação. Pra ter a validação dele, assim, do tipo... E às vezes isso acontece. E aí ele olha pra tipo assim... Responde. Tipo assim... Vai. Responde. O Leandro é muito expressivo, é muito engraçado. Ele olha, tipo assim... E tu responde. E outra coisa também que me chama a atenção, que às vezes que a gente vai em muitas reuniões, assim, chega nos lugares e senta várias mulheres, assim, várias meninas. E... que a mão de obra, as fazedoras, a gente vê muitas mulheres na área de engenharia sendo as fazedoras. Talvez nem tantas líderes, mas muitas fazedoras. Muitas equipes técnicas que tem muitas mulheres pro lado, mas que no final das contas quem caneteia é o homem. Então, mas a gente vai mudar isso, a gente vai aparecendo, a gente vai crescendo. Então esse machismo velado, ele é uma coisa que ocorre, assim como ocorre na vida, né? Mesmo tu te provando. Mas eu tenho uma técnica maravilhosa que eu gostaria de ensinar nesse podcast. Toda vez. Eu já fiz isso. E é muito bom. Toda vez. Isso aqui vai virar um corte maravilhoso. Sério, se isso aqui virar corte, a gente viraliza em 3 meses, a gente tá divulgando tigrinho. E ficando rico. Brincadeira. Qual é a técnica? A técnica é a seguinte. Meninas, todas as vezes que foi questionado a habilidade de vocês, ou do tipo, as pessoas se dirigirem a um homem, vocês vão doces, uma voz aveludada. Quase sexy. Uma voz aveludada, uma cara de songamonga, de quem não sabe o que tá fazendo, bem docinha. Vocês vão olhar no fundo dos olhos e dizer assim, eu entendo a tua preferência por um homem nessa posição. Eu entendo tu preferir um homem. Mas, infelizmente, Deus, Papai do céu, te colocou no meu caminho. Colocou uma mulher para esse momento, para ti. Então, a gente vai ter que lidar com isso, assim. Eu lamento muito, respeito muito o teu gosto, a tua preferência por homens. Mas, infelizmente, essa demanda é eu que trabalho, e tu vai ter que lidar comigo. E tu já fez? Já fiz isso. É maravilhoso. Porque assim, nunca é um homem que te diminui. É sempre um imbecil. É sempre um guri. É sempre uma pessoa que tem
que tem alguns problemas psicológicos. Então, assim, essa pessoa vai gaguejar em 500 idiomas na tua frente. E tu vai... Porque senão... Não é isso que eu quis. Porque ele vai levar pra uma conotação sexual que tu disse. Ele vai levar. Ele não vai... E aí tu fala com aquela carinha de songamonga, do tipo assim... De quem não sabe o que tá fazendo. Porque ele realmente acha que tu não sabe o que tu tá fazendo. Então tu não precisa disfarçar muito. Ele realmente vai... Achar que é isso mesmo. Achar que é isso mesmo. Independente do que tu fizer. Independente do que tu fizer, ele acha que tu vai fazer isso mesmo. Daí tu vai ficar com aquela carinha de songamonga. Mas tem que segurar a cara. Tem que ficar assim... E ver ele gaguejando, assim. Não é isso que tu entendeu errado. Essa é a técnica antimachismo. Essa é a técnica antimachismo. Isso é infalível. É tiro dado, bugio deitado. Lança essa. Quando disser assim que tu entende a preferência por homens, deu, morreu. Já era. Nunca mais vai falar Nasceu um feminista. Nasceu um feminista. Nunca mais ele vai olhar pra ti e te fazer pergunta. Pra ti. Pode ser que pra Maria ele faça. Pra Joaninha. Maria vai usar a mesma técnica. Mas aí agora, a partir de agora, que todo mundo vai aprender isso aí, vai usar a mesma técnica. Ainda bem que... Espero que homens não assistam isso. Porque daí vai aprender, né? Daí vai perder a graça. Mas isso é um negócio infalível. Tu dizer que entende a preferência dele por homens. Perfeito. E falando em preferência... Se termina o macho, assim, em 2 palitos, vira em nada. Falando em preferência por homens, conta a história de um posto de gasolina. Que foi o que deu o estalo pra te trazer aqui. E falar, não é possível que isso aconteça em pleno 2025. Em pleno 2025. Então, nós temos carretas, né, que viajam. Enfim, o Brasil, ele é, né, movido na... A empresa tá no teu nome. Exatamente, a empresa tá no meu nome. Ok. E o Brasil, ele é movido, né, em cima da carreta atrás de um caminhão, nas costas de um caminhão. Esse é o que move o Brasil, a nossa logística é toda nessa. Tudo que a gente come, enfim, tudo passa por um caminhão. E a gente tem os caminhões viajando, e a empresa tá no meu nome, e eu, né, sou uma mulher. E aí, os nossos caminhões, eles viajam pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro, não. Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E eles trabalham muito ali na região de São Paulo, Goiás. Eles ficam muito mais lá do que descem pra cá. E aí, o Sandro, nosso motorista há zilhões de anos, me conhece desde pequena. Ele disse assim, Júlia, eu vou passar o teu telefone para alguns postos de gasolina, porque se a gente fizer um cadastro, a gente consegue um bom desconto para abastecer. E claro, se tu vai abastecer o teu carro uma vez na vida, outra na morte, não vai fazer diferença. Talvez não faça diferença, mas num mundo que eu tô gastando, né, 40... Muito. Bastante em óleo diesel. Significativo, inclusive. E faz bastante diferença no final das contas. Dá 2, 3 tanques de diesel. E aí, ele passou o meu contato. E essa semana o cara me mandou um WhatsApp. Oi, tudo bem? Eu sou fulano. O Sandro me passou o contato. Eu vou... tem interesse em fazer cadastro? Opa, tenho sim. Vamos fazer um cadastro. Vamos ter desconto. Vamos ser felizes. Vamos gastar menos. E aí, ele me mandou a lista de documentos que precisava. Eu comecei a ler. Faturamento. Temos. Balancete. Temos. Isso aqui. Temos. Atualizado. Temos. Tudo temos. Contrato social. Temos contrato social. Aí dizia assim... Se empresa em nome de mulher, enviar certidão de casamento. Exatamente nessas palavras. Nessas palavras. Enviar certidão de casamento e cópia do CPF do marido. Eu li aquilo, eu fiquei... Show. Aí, né? Eu comecei a rir. Tu solteira? Eu solteira, pensei assim, vou ter que catar um Jaguar ali na rua pra casar, pra poder abastecer um tanque de diesel. Né? Vou sair ali na rua, o primeiro que me aparecer é esse. Vamos embora. Deixa até o vestido branco de lado. De lado, vamos casar. Vou casar de calça jeans e tênis, azar. E aí, eu olhei aquilo, né? Fiquei dando uma digerida na informação, porque eu tenho muita dificuldade de me ofender, assim. Muita dificuldade de me ofender, do tipo assim... Acho que é um pouco... né? A autoestima de leoninos é assim. Se a pessoa não dorme comigo, se não me botou no mundo... Olha... Tudo certo, meu amigo. O que tu falar, tá falado. Muito legal a sua opinião, respeito ela. Acho ela muito burra. E era isso. Ignoro. E sigo a vida. Eu, né, fiquei digerindo aquilo ali, pensando assim. Porque uma das coisas que eu aprendi com a Ana é nunca agir de sangue quente, né? Tu olhar aquilo ali, eu digeri aquela informação e fiquei pensando... Mas tu chegou a pensar... O que tu pensou na hora? Tipo, não pode ser machista. Não pode. Eu literalmente fiquei pensando assim, o que é isso? Não, tem que tá querendo dizer outra coisa, né? E eu, na minha cabeça também, porque eu sou da geração que sofreu bullying na escola. Não que o bullying seja correto, mas o bullying constrói
algum tipo de caráter pra quem se defende. Uhum. A gente fica ligeiro, né? É bom, o negócio sai. Sofreu, A gente sabe sofreu, a agora gente como sabe. não sofrer mais. Não sofrer mais. Até porque, mesmo sendo menina, eu me lembro dessa cena, assim, daquela coisa assim, ó, tu não vai catar briga. Isso, meu pai dizia, minha mãe era pedagoga, ela dizia que a gente tinha que chamar a professora. Tu não vai catar briga, tu não vai puxar cabelo de ninguém, tu não vai bater em ninguém. Mas se baterem em ti, tu não vai ficar de tonta apanhando nos cantos. Aham. Aí tu senta ali o cacete. Minha mãe falava a mesma coisa, mas era minha mãe, no caso. Meu pai dizia, aí tu senta ali o cacete. E é outra coisa também que ele me ensinou assim, e melhor. Tu é menina, tu é guria, eles ainda vão te menosprezar. Quer ver essas coisas assim, tipo de esporte, alguma coisa tipo de guria, até coisas intelectuais, assim. Meu pai dizia assim, tu é menina, eles vão te achar que tu não vai conseguir. Aí tu te faz de songamonga, não fica gritando dizendo que tu consegue. Te faz de songamonga, depois passa ali o cacete nele, simples assim. Não ganha no grito. Não ganha no grito, fica bem quietinho, te faz de monga e passa ali o cacete. Tu vai estar lá na frente, eles vão ficar olhando como conseguiu. Simples assim. E aí tá, fiquei tentando entender, né? Mandei o print pra Virginia e eu disse, olha só, que beleza, essa aqui se passaram. E eu fiquei tentando entender, minha maior dúvida era se aquilo podia hoje em dia. Se pode tu escrever um negócio desse, assim, tipo, porque na minha cabeça é um pouco... Tu não ficou puta? Não, eu fiquei... assim... O que tá acontecendo? Eu fiquei tentando... Aqui, será que é raro aqui? Depois eu cheguei à conclusão que eles estavam na questão da mulher ser laranja, só que assim... Homem também pode ser laranja. Aham. E aí, eu fiquei pensando, né? Cheguei a essa conclusão, mas tirei um print, mandei pro advogado da empresa e disse assim, olha só. É possível? Isso aqui legalmente, eu não tô querendo processar ninguém, não vou desgastar. Deveria. Talvez deveria, não vou desgastar, mas esse tipo de coisa pode? E aí ele me falou assim, pode, a empresa dele ele escreve o que ele quiser. E aí eu fiquei meio... Ai, meu Deus do céu. Mas não dá um dano moral, não dá uma misoginia, uma discriminação, uma coisa assim... Um crimezinho assim? Não dá uma coisinha assim, uma indenização? Não dá. Tem muitas narrativas que dá pra defender nisso. E eu cheguei à conclusão depois que era por causa dessa questão das mulheres serem laranja dos maridos, que estão na estrada aí, endividados até as tampas, até os gargumilhos. E não, né, botam a mulher como o nome do negócio. Mas eu precisava responder aquilo de alguma maneira, né? Aí eu voltei, dei um tempo, voltei. Olha só, tonta, sempre tonta. Olha só, a gente tem um problema dessa lista de documentos. E o cara prontamente, qual o problema? Aí eu olhei assim, de tudo que tu falou ali eu tenho, só que tem um detalhe. A empresa tá no meu nome e eu não sou casada. Eu posso abastecer no posto de vocês ou não? Aí eles, não entendi. Eu disse, moço, é que ali disse que se a empresa tá no nome de mulher, tem que mandar a certidão de casamento. Eu não sou casada. Eu posso abastecer aí ou eu vou ter que casar? Ele disse, não, pode sim, não tem problema. Espero que fique aí o alerta pra mudar, né? Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. Só pra dizer, o posto de gasolina, ele é em São Paulo, é uma rede de postos em São Paulo, não é no Rio Grande do Sul. Por mais que o Rio Grande do Sul seja um estado machista e lideremos aí, a gente não lidera muita coisa, né? Mas estamos liderando aí o índice de violência contra a mulher, né? Então, infelizmente um dado meio bastante chocante. Eu lembro que esse ano teve um feriado em que 4 mulheres morreram em 2 dias. Exato. E me diz uma coisa, como é que é pra ti, ocupando a posição que tu ocupa, sendo uma mulher poderosa, encarar relacionamento? Ou relacionamentos? Como que tu percebe, assim, a posição do homem hoje? Vamos falar uma coisa polêmica, agora a gente vai entrar numa alçada. É muito complicado, hoje em dia, tu encontrar uma pessoa disposta. E me coloco também nessa posição de estar disposto a abrir mão das coisas. Porque, sim, todo mundo tem a sua independência, sim, todo mundo tem a sua rotina corrida hoje em dia. E tu encaixar uma pessoa na tua vida, tu tem que estar muito disposto a isso. Exige uma dedicação. Exige uma dedicação de ambos os lados. E nos ensinaram, né? Ensinaram que as mulheres são sexo frágil, porém, entretanto, contudo, todavia, meninos, desculpa dizer, há um pouco de controvérsia. Por quê? Posso dizer que esse é o café com a tua engenheira. Não, brincadeira, não vou plagiar ninguém. E por mais que eu concorde com muitas coisas que aquela criatura diz na internet. É um pouco complicado. Só que eu tenho plena segurança de que homens não têm problema nenhum com mulheres. Guri de bosta, sim. Fim. Fim daqui. Porque
Cara, a hora que tu encontrar alguém que te faça querer estar disposto a abrir mão das coisas e essa pessoa também esteja disposta, vai dar certo. Uhum. Só que o mais difícil que eu acho não é nem a posição de trabalho, a posição financeira, isso e aquilo. É daquilo que o dinheiro não compra. Esse troço, essas coisas, elas são imprescindíveis e isso não dá pra abrir mão. Porque viralizou até na internet esses tempos muitos comentários sobre qual é a decisão mais importante da tua vida, né? Se é a tua carreira ou se é com quem tu casa. E eu vou ter que dizer muito praticamente que a decisão mais importante da tua vida é com quem que tu casa. É com quem tu escolhe pra dormir. Essa é a decisão mais importante da tua vida, é com quem tu vai casar. Ou se tu vai casar. E ela é uma decisão importante, é a mais importante porque simplesmente pode fuder com o teu profissional. Com o teu profissional, com a tua Com cabeça. a tua cabeça, com tudo. Simplesmente pelo fato... E pra homens e pra mulheres isso. Perfeito, perfeito. Concordo. Se tu juntar qualquer jaguara e botar do teu lado, tu vai terminar com uma penca de filho, acabada, não conseguindo trabalhar, vai terminar feia, pobre, abandonada, desgraçada, o caos. Independente de alguma coisa. Vai ser o caos na tua vida. Casar errado é uma merda. Uhum. E eu nunca casei, eu já percebi isso. Casar errado é uma merda, tanto pra mulher quanto pro homem. E pro homem, casar... Porque pra sair do relacionamento é muito Pra sair, difícil. exato, deve ser. E pra um homem, cara, se tu acha que tu trabalha, que tu faz, que tu conquista, que tu é o galo, bota uma imundícia do teu lado também, pra tu ver se ela não acaba com a tua vida. Se tu vai conseguir trabalhar, se tu vai conseguir prosperar. Tu não vai. Não vai. Então, assim, a decisão mais importante, tanto pro homem quanto pra mulher, é sim com quem que tu casa. Mulheres, se vocês escolherem um marido bom, eu me boto nisso também. Eu estou solteira. Se escolher certo, se casar certo, as coisas vão dar certo. E o que é casar certo? Casar certo, na minha cabeça e no meu conceito, é alguém que te dê segurança e estabilidade emocional. Pra vocês dois juntos tomarem as suas decisões. Se vão ter uma família, se vão ter uma família com filhos ou uma família sem filhos, porque existem as duas possibilidades. Se com filhos, como é que vai ser? Quem é que vai diminuir o ritmo? Eu tô disposta a diminuir o ritmo. E ficar por um determinado tempo, trabalhar menos. Mas vai me dar segurança pra eu fazer isso? Vai me dar segurança pra eu ter certeza de que a minha vida não vai mudar drasticamente? De que se por acaso a gente se separar, tu vai olhar pra mim e pensar assim, cara, olha só, ela é a mãe dos meus filhos, não tá dando mais certo, não vai ser mais minha esposa, mas é a mãe dos meus filhos. E ela abriu mão por 5 anos, ela optou por trabalhar menos, ela gerou menos renda, então... E ela me deu apoio pra eu estar na rua fazendo dinheiro. E tu acha que eles, queridos, vão pensar assim? Teoricamente teriam. O certo, né? O certo seria isso. Perfeito. Então, o casar certo é isso, é chegar e olhar assim, olha só... Vamos dar segurança um para o outro de que isso vai dar certo. Não sei se isso é possível. Mas tu segue? Eu estou disposta a tentar. Segue crente eu que sigo vai crente que eu vou conseguir, que vai dar bom. Em algum lugar do mundo existe essa pessoa, né? Que vai dar certo. E que juntos nós vamos construir uma relação de confiança. Assim como eu vou dar confiança para essa pessoa. De pensar assim, bom, não, de fato, ela é uma pessoa... Ela não é uma louca, desvairada, sem valores. Ela entende como família é importante. Ela entende, ela preza pro X, Y e Z, assim como eu. Então, ela vai diminuir o ritmo. Ela vai abrir mão de certas coisas. Ela vai me dar a segurança de que eu não vou estar na rua trabalhando e ela torrando meu cartão de crédito no jogo do tigrinho. Porque pode acontecer. Claro. Então, assim, é uma via de mão dupla, penso eu. Nunca casei. Então, mas eu imagino que no seja... teórico é assim. Na teoria, eu imagino que seja assim. As vozes da minha cabeça disseram que seja assim. E vamos... E eu ainda acredito que é possível tu ter uma família nos moldes da família tradicional brasileira, que é o meu sonho. Eu sou toda assim, o sonho da minha vida, com toda a clareza. Não é ter um título de doutora, pós-doutora em engenharia, isso e aquilo. Não é ser reconhecida nacionalmente como na área profissional. O meu sonho não é esse. O maior sonho da minha vida hoje é ter uma família. Nos moldes da família tradicional brasileira. Sim. Mãe, pai, as crianças. A amante eu tô abrindo mão. Não vou tá querendo. Sem amante, por favor. Sem amante, por favor. Posso garantir que do outro lado também não vai ter. Sem amantes. Vamos combinar assim. Então... Mas ainda acredito que isso seja possível. Pode ser que daqui a uns anos a gente volte a conversar e eu digo, não, agora meu sonho passou o tempo, meu sonho não é mais esse, eu tô conformada, não deu certo, não achei.
E tá tudo certo. E tá tudo certo. Uhum. E o respeito. Tem essa coisa, assim, da mulher, né? De tipo, porque a mulher tem que ser mãe, não, porque ela tem que ser filho. E eu tenho na minha cabeça, as vozes da minha cabeça também disseram duas coisas. Que é muito diferente tu querer ser mãe e tu querer ter uma família. Sim. É muito diferente. Com certeza. Muito diferente. São renúncias diferentes. São renúncias diferentes. Uhum. E eu, analisando essas duas posições, porque a gente também tem que aprender com a colega. A gente tem que olhar pra outra mulher com empatia e aprender com ela e ver assim, porra, onde é que ela errou? Uhum. Pra eu não errar também. Uhum. Então, assim, porra, onde é que ela acertou? Pra eu acertar também, né? Essas duas coisas. Isso me serve, Isso me não. serve, isso não. Será que é assim? Olha ali, casou com aquele jaguar. Aquilo ali não tinha, não dá certo ali, agora tá virada nesse troço. É óbvio que isso ia acontecer. O que eu vou fazer? Né? Vou escolher melhor as minhas relações, etc e tal. E quando eu falo isso, gente, assim, ó, o que é mais importante, independentemente de tudo, são os valores daquilo que o dinheiro não compra. Tu pode achar, como diria a poeta Nicole Balls, às vezes, o funcionário do cachorro-quente vai fazer mais por ti que o filho do Ike Batista. Eu não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. É mais sobre caráter. É muito sobre caráter, porque assim, ó, muito se ilude. É sobre caráter, na verdade. É sobre caráter, porque se não for compatível nas coisas, nos valores, nas crenças, no que vocês acreditam que vocês querem, não vai dar certo a vida profissional também. Vai ficar os dois na merda. Perfeito. Na minha cabeça é isso aí. Perfeito. Na minha cabeça é isso. Foi o que eu aprendi vendo o casamento das outras pessoas. E eu digo assim, e tem que saber valorizar. Acha mesmo que meu avô teria construído o que construiu se ele não tivesse casado com a Sandra? Com toda certeza, não. Se ele tivesse casado com qualquer jaguara que não tivesse os mesmos valores que ele, tu acha que ele teria segurança pra trabalhar que ele teve? Perfeito. Perfeito. Ele saía de casa todo dia pra trabalhar porque ele tinha plena certeza de que os filhos dele estavam bem. De que a esposa dele tinha valores, de que ela saberia conduzir, de que ela não ia torrar o dinheiro dele no bingo, sei lá o que tinha na época. Todas essas coisas são muito importantes. Eu tenho plena consciência de que meu pai não teria chegado quando chegou se ele não tivesse casado com a minha mãe. Perfeito. E tu te considera uma pessoa feminista? Eu não gosto de entrar num rótulo. Então, eu vou dizer com toda a convicção. Não, eu não me considero uma pessoa feminista. Tu te considera uma pessoa igualitária? Sim. Igualitária dentro das particularidades de cada sexo. Isso sim. Porque tem coisas que a gente não pode negar. Pois é. Nós somos fisicamente mais fracas. Não adianta a gente querer entrar numa briga. Tá, eu tenho 1,75 m. Se aparecer um toco de amarrar bode, eu derrubo num tapa. Mas assim, via de regra, né? Se aparecer eu vou falar isso. Se aparecer um gordo, baixinho, não vai conseguir correr, eu fujo dele. Tudo bem, tem essas coisas. Mas via de regra, nós somos fisicamente mais fracas. Perfeito. Nós somos fisicamente mais fracas. Agora, a limitação pra mim acaba aí. Essa coisa hormonal da minha TPM, disso, daquilo. Vamos lá, né, migurias? Depois da adolescência, depois que aprende ali a lidar, vai dar tudo certo. É só dar uns gritos no banheiro com o meu chocolate. Tudo vai. Então, dessas coisas aí eu não acredito. Mas assim, a nossa força física é diferente. O nosso tempo, o nosso relógio, ele é diferente. Isso é inegável. Inegável. O nosso tempo, infelizmente, a tecnologia ainda não conseguiu fazer com que o tempo parasse pra gente poder trabalhar, juntar um baita de um dinheiro e aos 50 resolver ter filhos. Ah, mas tem caso? Tem. Mas não é a regra. Não é a regra. Então, nessas coisas nós somos diferentes e a gente tem que calçar a questão, né? Botar essa sandália e entender isso. Agora, se tu quer me dizer que eu não tenho a capacidade pra liderar porque não sei o quê. Ah, é porque tu tem TPM. Ah, é porque tu isso e aquilo. Ah, porque tu... Não. A nossa capacidade intelectual, ela é igual. Às vezes, até maior, porque uma mulher consegue responder 2 perguntas no WhatsApp. Não responde ao mesmo tempo, inclusive. Temos uma... Não, e tem outras diferenças também. Aprender a ver o que a gente tem de habilidade melhor. Cara, a gente faz 300 troços ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Divide o cérebro em muitas caixinhas e consegue fazer todas as coisas bem. Homem não consegue. Não é que isso seja um defeito, é uma característica. Perfeito. Então, assim, os caras não conseguem, a gente consegue. Então, não, eu não sou feminista. Com todas as palavras eu digo isso que não sou. E me considero uma pessoa igualitária, mas
acho que nós temos particularidades, cada um dos sexos tem particularidades que podem se complementar se a gente conseguir se respeitar. Todo mundo. Olha que bonito. É simples, é só tu não diminuir, não pegar um profissional, não falar no meu caso, não pegar uma discussão técnica, querer dar a volta, me enrolar, achar que eu sou papel higiênico, dizer pra mim que honra bigode, e bababá, e começar a falar um monte de abobrinha, umas coisas que não são. Fica pensando que eu fui pra faculdade comer pão de queijo, quando na verdade eu sou uma puta de uma nerd. E sei o que eu tô falando. E aí, é só nessas simples coisas. Sim. É só tu chegar num assunto que o assunto é esse copo, vamos discutir igualmente sobre esse copo. Simples assim. Saiu daqui, tu vai fazer as coisas que tu gosta de fazer, tu vai pro teu futebol, gritar igual um louco fanático e chorar pelo Grêmio, pelo Internacional, pelo Corinthians, Palmeiras, Sport, Bahia, seja lá qual for a coisa do teu time, e eu vou pro cabeleireiro hidratar o meu cabelo e cortar. Simples assim. E o que a Júlia, de 15 anos, gostaria de saber que a Júlia de hoje, quase 29, sabe? Essa visão, assim, do mundo e das coisas, aos 15 anos, com toda certeza, eu te responderia que eu era feminista. É uma diferença tua hoje. É uma diferença. De mudar um pouco de como tá vendo as coisas, de como ver. Eu era, assim, aquela coisa mais faca na bota. Não, porque sim, porque tem que ser, porque não sei mais o quê, bababá. Só que eu fui crescendo, a maturidade foi chegando, e eu fui vendo que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Talvez desse jeito eu não consiga o que eu quero. Talvez desse jeito eu não consiga o que eu quero. Da forma como eu quero. Da forma, eu comecei a ver que, quando eu entrei na minha profissão, quando eu entrei na minha formação, eu achava lá no início, diferente de 15, né, 16, muita diferença. Então, eu achava lá no início que toda engenheira, para ser respeitada, eu tinha que ser tipo, uma coisa mais masculinizada, uma coisa mais Juninho Play, que eu tinha que andar só de calça jeans, que eu tinha que andar só de camiseta polo, que eu não podia que eu não podia maquiada, eu não ia maquiada pra faculdade, né? Que eu precisava abafar minha feminilidade. A Júlia, de 29, acha que não, acha que eu devo estar de salto alto, combinandinha, bordô com azul, maquiada, escovada, e falando de engenharia, tá tudo certo, e eu tenho que ser levada a sério da mesma maneira. Perfeito. E o que te torna uma mulher notável? O que me torna uma mulher notável? E aí, Leonina, vem, Leonina, vem que você tá pronta. Com toda certeza, meus valores. Com toda certeza, meus valores e a consciência que eu tenho do meu lugar de privilégio. E eu falo isso com muita clareza, porque eu convivo com pessoas de todas as classes sociais mais baixas que a minha, muito, muito pelo meu trabalho, e classes sociais iguais ou mais, um pouco pelo meu trabalho também, e um pouco pela vida social. E eu vejo mulheres da minha idade, homens da minha idade, falando cada pataquada que parece que eles não sabem o país que vive. Uma gente com um diploma que é burra, porque eles realmente não entendem que a realidade da maioria da população brasileira é se virar e fazer mágica com um salário mínimo. E aí sempre tecem aquele tipo de comentário. Mas também fulano, mas é isso aqui. Então, com toda certeza, o que me faz hoje uma mulher notável são os meus valores e a minha consciência do meu lugar de privilégio. Que prazer te ter aqui. Foi muito bom, Júlia. Muito obrigada. A gente navegou por mares. Mares muito... Mares rosas e azuis. Mas foi um prazer gigante. E olhar esse outro lado, assim, né? De uma mulher feminina, mas não feminista. E mostrar que, no fundo, a gente quer tanto feminismo quanto não, né? Quem não se considera feminista, até mesmo aquelas que não se consideram, como teu exemplo, a gente quer igualdade. Exato. Né? E assim, vou explicar muito, muito bem por que eu não me considero feminista. Eu acho a militâncias, no geral, é a comunidade mais traiçoeira da vida. Porque se tu te desvia uma vírgula dessa militância, a grande e imensa massa dela vai te tacar-lhe o pau. É o que acontece. São os extremos. E extremo nunca funciona. Nunca funciona. Olha o ataque aí, Virgínia. Tu se considera feminista, mas eu te amo mesmo assim. E a gente convive e conversa na boa. Tu sabe disso? Prima, te amo.
Mas a militância vai ser a primeira pessoa a te enfiar a faca nas costas. Tu acha que ela tá ali na trincheira contigo, mas não. Vai te dar uma facada. Porque tu vai te desviar um ponto. E eu acho também que essa coisa do rótulo deixa a gente... acho que eu vou errar na palavra. Mas dá uma descredibilizada na coisa. Porque quando tu fala em feminismo, todo mundo lembra das mulheres de teta de fora, com sovaco cabeludo pintado de roxo, pelada no meio da Avenida Paulista. E aí, essa coisa de pregar também num Fantástico Mundo de Bob, de sair pelada na rua e achar que tu tem que ser respeitada por isso não funciona. A gente tem que trazer pra nós a responsabilidade de como do que a gente quer comunicar com o mundo e de como a gente quer ser tratada. Salvo casos de maníacos sexuais tarados, criminosos, loucos e bizarros. Porque o cara que mata a esposa a facada na frente do filho, ele é um criminoso. Não interessa o que ela fosse fazer. Ele ia fazer aquilo ali igual. Mas o abostado que tá na rua e tenta passar a mão na tua bunda, ele é um imbecil que tá afim de passar pela civil, dar uma passeada no central, dar uma dormida no camburão. Eu acho que na internet, às vezes, a gente tem muitos extremos. Sempre é os muito extremo. E eu fiquei pensando assim, eu tenho umas opiniões, às vezes, que pode não ser... Mesmo, que pode não ser muito bem... Vai dar uma polêmica. E eu sei que é polêmico. Porque se tu abre a internet, tu vai ouvir a grande maioria dos podcasts, ou é a louca no extremo do feminista, que acha que realmente a gente tem que sair pelado no meio da avenida e que andar com o sovaco cabeludo e que não sei mais o que vai o caralho a quatro. Ou é a outra doida que diz que a gente tem que ser beata, que se a gente pintar a unha de escuro, a gente tá fazendo pacto com o diabo, que mostrar a barriga é pecado. Tipo assim... Onde é que tá o equilíbrio? Onde é que tá... 2020? 2025? Vamos acordar? Estamos, né? Então, assim, os dois lados estão errados. Somos pessoas normais, o mundo evoluiu, mulheres trabalham, mulheres têm N funções. Isso não vai... Estão à frente das empresas e isso não vai mudar. Muito obrigada por essa visão. Por essa visão, porque ela é totalmente particular mesmo, de trazer o outro olhar, o outro ponto, né?